Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo vendo algumas das notícias da semana, acompanhando algumas questões e muito preocupado. Nesse Notícias Comentadas de hoje, falaram um pouco aqui, entre outras coisas, sobre esse grande avanço que a direita, em especial a extrema-direita, está tendo aí no mundo de modo geral. Tá periclitante o negócio. Na França conseguiram atingir aí a maioria, tendo vencido inclusive o primeiro turno, e já tivemos aí casos como, por exemplo, a eleição na Argentina. Apesar de todos os protestos, o governo Milei permanece, está aí, apesar de tudo, firme e forte. Na Europa, de modo geral, a coisa está bastante preocupante, como já falamos aí o exemplo da França, para não ter aí que citar outros países. E os Estados Unidos, bom, vimos agora essa triste notícia, essa triste informação referente ao debate e tudo que está ocorrendo. A questão do debate atualmente está uma verdadeira vergonha. Não que eu seja algum tipo de admirador dos Estados Unidos e da sua política de modo geral, muito pelo contrário, na verdade, mas é preciso frisar aqui, não podemos esquecer que, gostemos ou não, ainda é um dos países, se não o país que mais exerce influência no mundo, na geopolítica mundial. E, evidentemente, o que acontece lá acaba preocupando a todos de modo bem geral. Ora, a situação tá vergonhosa, patética, para não dizermos aí outras coisas, vendo a que situação chegou a política local. Biden, com todo respeito, mas verdadeiramente decrépito, fraco e não demonstrando a capacidade para ser presidente de um país, ainda mais um país como é os Estados Unidos, e o Trump, que afinal de contas já sabemos o que é, já sabemos o que foi, e a partir daí podemos imaginar o que será. E evidentemente não queremos aí repetir essa história novamente. E o que deixa mais chocado é pensar que estamos basicamente repetindo a mesma cena, o mesmo quadro eleitoral que foi a última eleição dos Estados Unidos, quando, da mesma forma, era o candidato Trump pelos republicanos, o candidato Biden pelos democratas e que acabou culminando na vitória de Biden. Desta vez, novamente Biden pelos democratas, Trump pelos republicanos e, se a coisa não mudar de figura, muito provavelmente teremos aí Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos até o final do ano. E aí vem aquela questão: em 4 anos, eles não souberam, eles não tiveram a capacidade, a democracia burguesa estadunidense não teve o mínimo de capacidade de construir novas lideranças, não teve a mínima capacidade de repensar sua política,
o seu quadro eleitoral e novamente teve que apresentar para o eleitorado as mesmas figuras de 4 anos atrás, isso é extremamente patético. Não que eu esteja aqui preocupado com as eleições burguesas no sentido de defendê-las, mas preocupado no sentido de como isso mostra a situação patética que chegamos e a situação sem perspectivas que a democracia burguesa acabou nos levando. Essa mesma democracia burguesa, que em que pese tenha tirado o Bolsonaro do poder, pode muito bem colocá-lo de volta, ou colocar qualquer um dos seus laranjas, dos seus representantes aí no poder, numa situação de fiasco, numa situação de incapacidade do governo Lula de fazer aquilo que prometeu, de realizar aquilo que a população, em especial os setores progressistas, assim esperam dele. Então, sabe-se lá quais são as perspectivas aí para um próximo momento. Então, esse ano de 2024 de fato, será um momento aí bastante tenso, bastante preocupante e vejamos aí o que as eleições nos diversos países hão de prometer. E claro, aproveito aqui para reforçar, assim como já falei num outro vídeo, já falei num outro momento, que a questão não é ter esperança ou perspectiva nas eleições burguesas, mas é justamente falar aqui para mostrar o quão complicado se tornou a mesma. Porque nada disso mais é do que a demonstração que o capitalismo fracassa. As eleições burguesas, fruto da democracia burguesa liberal, é basicamente uma amostra de parte do fracasso do sistema capitalista. Dito isso, levanta-se a questão da necessidade de superarmos a peça política e de superarmos esse atual modelo de produção que é o vigente atualmente. Aí, claro, né? Sei muito bem que vocês vão querer indagar, vão querer questionar. Ah, mas você fala como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, evidentemente eu não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo. Pelo contrário, é muito difícil. É extremamente difícil. Porém, não é porque é difícil que não é necessário. E assim como nós estamos vendo a política mundo afora, com as diversas eleições presidenciais mundo afora, e essa, digamos, vitória da extrema-direita, e que se não podemos falar em vitória, no mínimo está causando medo, a gente pode vir aqui para o Brasil e reforçar esse caráter delicado que são as eleições burguesas. Eleições essas que apenas prejudicam
o espaço da esquerda, ou chamemos a extrema esquerda, como alguns gostam de falar. Eu particularmente evito um pouco esse termo, né? Mas que prejudica essa esquerda mais atuante, essa esquerda com uma base mais marxista e, consequentemente, com um viés mais revolucionário, pois compreende que a questão não se dará, não se resolverá apenas pelo mero fator eleitoral, mas há muito mais, há várias outras questões a serem observadas aí. E é justamente por isso que, entre outros pontos, o podcast Mesa de Debates procura levantar essa discussão. E aqui, nesse ano de 2024, ano eleitoral, queremos trazer aí essa discussão do quão antidemocrático é a democracia burguesa, do quão perigosa é a democracia burguesa, consequentemente, as suas eleições burguesas, que acabam aí favorecendo a extrema-direita, legalmente falando, assumir o poder. E sabemos o que é que acaba acontecendo quando a extrema-direita atinge o poder, seja por meio de golpe, seja por meio de eleições livres e, entre aspas, democráticas. E é isso que queremos também denunciar nessas eleições aqui, pois evidentemente a coisa só mostra o quanto o sistema faliu. Eu vou encerrando por aqui. Sei que tem outras questões que poderíamos falar, abordar nesse vídeo. Algumas notícias propriamente que também foram, no mínimo, delicadas, mas deixamos para um próximo, pois afinal de contas, com esse 1º de julho, com esse início de mês e, consequentemente, de semestre de 2024, são muitas coisas aí que nós precisávamos trazer, que nós precisávamos observar. Então, vamos refletir e vamos pensar sobre esse cenário que o segundo semestre de 2024 nos apresenta. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e tchau.